Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos estar revisando o conteúdo para a prova do PISME Módulo 1. Você que está aí no primeiro ano, concluiu o primeiro ano e vai fazer essa prova, né? Está concluindo o primeiro ano e vai fazer essa prova do vestibular seriado da Universidade de Juiz de Fora, fica ligado, bem atento para você entender tudo que tem aqui e arrebentar nessa prova. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo e não deixa de compartilhar com seus colegas e ativar esse sininho aqui embaixo para você ser notificado dos outros vídeos de revisão para o PISME 1 que nós vamos soltar aqui no canal. Então, fica bastante atento, ativa esse sininho para você não perder nada. Show de bola? Bem, vamos lá. Antes de começar a falar desse conteúdo aqui, existe um conteúdo que eu não coloquei no quadro, mas um conteúdo essencial para você saber para a prova do PISME 1, que é uma aula, né, uma temática de conceitos geográficos. Rafael, como assim? Bem, existem alguns conceitos básicos na geografia que são paisagem, lugar, território, região, tudo isso. Então, é muito importante a gente saber as definições e as características de cada um desses elementos. Vira e mexe, cai uma questão sobre isso na prova do PISME. Então é de extrema importância para você saber isso. Então o que acontece? Rafael, você vai revisar tudo? Não. Então, aqui no canal Quadro Livre você tem essa aula já de conceitos geográficos. Então é uma aula curtinha, vai lá, dá aquela olhadinha nessa aula e depois você volta aqui para a gente fazer essa revisão com mais facilidade. Beleza? O primeiro tema, então, que a gente vai tratar aqui nessa revisão para o PISME 1 vai ser o tema de cartografia, que é o bicho-papão de muita gente aí quando vai estudar geografia. Acha cartografia difícil por conta da interpretação espacial, ver as coisas meio que numa condição de 3 dimensões. Então muita gente fica meio, não, mas isso é difícil, não sei o que, tá? Não é, é muito fácil, tudo bem? Vamos olhar aqui então com calma? Outra coisa, todos os conteúdos que a gente vai falar aqui, a gente tem aula no canal, aulas mais completas, aulas um pouco mais longas, então vale a pena às vezes você, fiquei com dúvida nesse tema, vai lá e assiste a videoaula completa para ter certeza que está tudo bem. Tudo bem? O primeiro tema a gente vai falar de orientação. Cuidado, vocês muitas vezes tendem a confundir orientação e localização. Orientação é como para onde eu vou, como eu vou, para qual sentido, qual direção eu vou. Então eu estou falando de uma forma de você conduzir no espaço, como você está se conduzindo no espaço. Uma das coisas que mais nós utilizamos na orientação espacial são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Norte, sul, leste, oeste, pontos cardeais. Noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, pontos colaterais. Então isso aí fica bem fácil, bem tranquilo aí na cabeça de vocês. São conteúdos bem fáceis, bem simples, mas muitas vezes na hora da prova isso aí parece dar um branco. Então é sempre bom ter isso aí bem arrumadinho na cabeça. Show de bola? Outra coisa interessante, existem outros pontos? Existem o que nós chamamos de cocolaterais ou subcolaterais. Rafael, você não colocou aí, realmente eu não coloquei aqui, porque não é muito cobrado, mas os subcolaterais ou cocolaterais, eles estão entre os cardeais e os colaterais, e eles recebem o nome desses pontos que estão ao lado. Como assim? Por exemplo, o ponto que fica entre o nordeste e o leste, ele vai ser chamado de ponto subcolateral leste-nordeste. O que fica entre o norte e o nordeste vai ser o norte-nordeste. E assim por diante. Sempre primeiro o nome do ponto cardeal e depois o nome do ponto colateral. Tudo bem? E aí você vai ter o nome do subcolateral, que fica entre eles. Show de bola? Molezinha. Quando nós falamos de localização, nós estamos querendo determinar um ponto sobre a superfície terrestre. E para isso, é muito comum a gente utilizar uma coisa chamada coordenadas geográficas. Temos aulas disso no canal e vale a pena conferir. Isso aqui é um tema muito recorrente em provas, principalmente no PISME, já caiu algumas vezes.
Rafael, e como que isso funciona? Bem, as coordenadas geográficas é a mesma coisa praticamente de você jogar uma batalha naval. Todo mundo na vida já jogou batalha naval, correto? Você tem linhas, né? Você tem colunas e linhas, e quando você encontra o cruzamento entre elas, você tem uma coordenada. Nesse caso, eu vou utilizar para as colunas e para as linhas os paralelos e os meridianos. Vocês já estudaram isso. O que são paralelos? São circunferências no sentido horizontal, que tem como exemplo a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, todos são paralelos, tudo bem? E temos também os meridianos. Os meridianos não são circunferências, os meridianos são semicircunferências. Isso é muito importante deixar claro. Por quê? Porque eles não dão a volta que nem os paralelos, certo? Eles vão de um polo ao outro, ou seja, eles estão no sentido vertical. Nesse caso, os paralelos e os meridianos, quando eles se cruzam, eles determinam um único ponto sobre a superfície terrestre. E isso que é o bacana, né, da localização. Não existem outras coordenadas idênticas. As coordenadas são únicas. Eu tenho a única coordenada daquele ponto específico. Mas, para isso daqui fazer sentido em termos de cálculo matemático, nós vamos usar para, né, determinar as coordenadas geográficas a latitude e a longitude, que são medidas angulares que tomam como referência a distância em relação à linha do Equador, caso da latitude, que vai variar de 0 no Equador a 90 graus nos polos, tanto Polo Norte quanto Polo Sul, e a longitude, que toma como referência o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele é a referência para as longitudes e vai variar a longitude como? De 0 no meridiano de Greenwich até 180 graus no antimeridiano de Greenwich, ou seja, lá oposto ao meridiano de Greenwich. 180 para leste, 180 para oeste. Belezinha? Moleza esse conteúdo, bem fácil até aqui. Rafael, não entendi, preciso entender melhor. Vai aqui no canal, coloca lá, coordenadas geográficas, vai ter uma aula exclusiva, específica sobre isso ali. Show de bola? Molezinha. Outra coisa que também é muito comum em provas do PISME é a interpretação dos mapas e dos elementos que eles apresentam. Como assim, professor? Bem, um mapa, da mesma maneira que um texto, ele tem seus elementos, certo? Só que ao invés de usar palavras, letras, pontos, nós vamos usar símbolos, ok? Então, muitas coisas para interpretar o mapa são necessárias. Então a gente vai pegar aqui quais são as coisas essenciais para você interpretar de forma correta e adequada um mapa. O seguinte, primeiro item, um título. Para que serve o título do mapa? O título do mapa ele vai servir para localizar, né, espacializar, ou seja, dizer aonde que é. Por exemplo, você encontra lá o mapa, tá lá o título do mapa, Brasil Político. Bem, quando fala Brasil, quer dizer que eu sei que aquele mapa ali é de qual espaço, qual território. O Brasil está sendo representado, você não vai encontrar a Argentina, ok? Você não vai encontrar os Estados Unidos, você vai encontrar o Brasil. Então já deixa claro que aquilo ali é o Brasil, ok? E, obviamente, além disso, vai também dar a temática do mapa, ou seja, Brasil político. Quer dizer o quê? Que é o mapa do Brasil estruturado de acordo com a divisão política. Vai ter a divisão dos estados, vai ter, por exemplo, as capitais marcadas, as regiões subdivididas, dependendo do mapa. Então, você encontra, por exemplo, Brasil climático. Climas do Brasil, por exemplo, você vai encontrar os climas, as regiões com cada clima. Então isso aí é bem importante. Saber interpretar o título do mapa já é uma boa parte do caminho andado. Outra coisa também muito comum é o norte. É a orientação, ou seja, para onde que eu vou me orientar nesse mapa. Então você normalmente, não é uma obrigatoriedade, normalmente você encontra uma setinha para cima. É obrigatório? Não, pode ser que não seja para cima, mas você encontra normalmente uma setinha com o norte, indicando o norte. Ah, o norte é nesse sentido. Mas, Rafael, tá, e se tiver o norte para lá? Bem, se o norte estiver para lá, você vai saber que para cá é o sul, certo? E para cima vai ser o leste, e para baixo vai ser o oeste.
Então essas coisas você tem que entender, ok? Outro item importante é a legenda. Rafael, como assim legenda? Então, todo mapa tem uma legenda, certo? Ou seja, é aonde você vai determinar o que cada elemento do mapa representa. Se eu encontrar uma bolinha, essa bolinha significa o quê? Você vai na legenda, vai estar lá a bolinha e vai estar lá escrito, sei lá, cidades com mais de 200 mil habitantes. Sei o que é a bolinha, então. Aí eu já sei interpretar o mapa. Então isso é importante também, ok? Existem algumas coisas que são convencionadas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Tudo que você encontra em azul no mapa oficial, você vai poder garantir que é água. Por quê? Oficialmente e é convencionado que o azul é a cor utilizada para corpos hídricos. Pode ser um rio, um lago, o mar, o oceano, certo? Tudo isso ali vai ser azul. E normalmente varia a tonalidade do azul pela profundidade, certo? Isso normalmente é uma coisa convencionada. Então dificilmente você vai encontrar um mapa oficial com o continente pintado de azul. Bem improvável que isso aconteça, tá? Por fim, nós vamos ter um dos elementos mais importantes, que é a escala. Rafael, o que é escala? A escala, gente, é uma ferramenta cartográfica utilizada para reduzir, no caso do espaço geográfico, proporcionalmente, para a representação. Ou seja, eu vou reduzir esse espaço que eu estou cartografando, que eu estou representando, em um papel. Mas peraí, eu tenho que reduzir tudo proporcionalmente, para que não dê problema. E quando eu fizer meus cálculos naquele mapa, eu jogo na proporção e eu sei a realidade. Então é muito interessante também utilizar, o mapa. Temos uma aula falando sobre elementos cartográficos aqui no canal, vale a pena dar uma conferida também. Já que a gente falou de escala, vamos aqui para esse lado aqui. Cuidado, quando a gente fala de escala cartográfica, é diferente de escala geográfica. A escala geográfica, ela é o espaço que um determinado fenômeno está atingindo, certo? Já quando eu falando da proporção, da realidade para a representação. A escala cartográfica, ela pode ser dividida em duas, certo? Eu tenho a escala gráfica, que é representada em um gráfico, e eu tenho a escala numérica, representada em números. Essas duas aqui estão representando exatamente a mesma escala. O que isso aqui significa? Significa que um centímetro no mapa representa 1 milhão de centímetros no real. Então eu tenho aqui mapa e aqui eu tenho realidade. Certo? Então eu sei que 1 centímetro do mapa representa 1 milhão de centímetros na realidade. Na escala numérica, tanto um quanto o outro vão estar na mesma grandeza. Então, se um estiver em centímetro, que normalmente é o mais comum, o outro também vai estar em centímetro, ok? Rafael, mas e essa outra ali? Bem, essa outra aqui é a mesma coisa, só que eu estou representando em um gráfico. E na escala gráfica, eu não necessariamente preciso colocar os dois na mesma grandeza, mas eu tenho que identificar qual é a grandeza que tem o outro. Como assim? Ó, 1 centímetro, que é esse espaço aqui, vale 10 quilômetros. Se eu tiver 2 centímetros do mapa, vão representar 20 quilômetros, beleza? Só que agora você vai parar e falar, mas Rafael, você não disse que é a mesma coisa? Um é 1 milhão, o outro é 10. Então, 10 quilômetros, se você pegar aquela tabelinha de conversão matemática, você vai encontrar que 10 quilômetros é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros. Moleza, né? Ah, Rafael, mas isso é uma conta meio complicada. Beleza. Quando não tiver vírgula, eu vou te dar uma dica. De quilômetro para centímetro, certo? Você vai adicionar mais 5 zeros, ok? E, obviamente, quando for o oposto, você diminui 5 zeros. Então, você vai achar, ah, Rafael, posso andar 5 casas com a vírgula? É a mesma coisa. De quilômetro para centímetro, você vai aumentar 5 zeros, certo? De centímetro para quilômetro, você diminui 5 zeros. Então,
tanto isso quanto isso, estão falando da mesma coisa. Rafael, mas isso aqui é uma conta de dividir? É, basicamente uma conta de dividir. O primeiro é um numerador e esse aqui é um denominador. Tudo bem? Então, 1 centímetro no mapa representa 1 milhão de centímetros na realidade. Show de bola? Beleza. Tem aula disso no canal, fica ligado. Se você quiser acompanhar, dá uma olhadinha lá. Para a gente concluir essa parte de escala, uma das coisas que mais cai em prova, não só no PISM, mas já caiu na UERJ, já caiu em outros vestibulares também, no Enem já caiu, que é a relação entre mapas e escalas. Ou seja, às vezes vem uma questão que te dá 2 mapas com escalas diferentes. Ele pergunta, esse daqui é maior ou esse daqui é menor? Qual que é a escala maior? Qual que é a escala menor? Qual tem mais detalhes? Qual tem menos detalhes? E isso basta você entender agora. Isso daqui é importantíssimo, ok? Se liga só. Uma escala 1 para 100 mil. E aqui eu tenho uma escala 1 para 5 milhões. Para e pensa, qual escala é maior? De cara você já sabe que essa escala é maior. Por quê? Porque está escrito no quadro. Mas não só por isso. Por quê? Porque isso aqui é uma divisão. Se eu dividir 1 para 100 mil, eu vou ter um número X. Se eu dividir 1 para 5 milhões, eu vou ter um número muito menor. Ok? Então a escala 1 para 100 mil reduziu menos. Então se ela reduziu menos, naturalmente é uma escala maior, mais próximo da realidade. Tudo bem? Por estar mais próximo da realidade, normalmente vai apresentar mais detalhes. E por apresentar mais detalhes e estar mais próximo da realidade, não vai cartografar normalmente um espaço muito grande, ok? Cartografa espaços mais reduzidos. Diferente da escala 1 para 5 milhões, onde a escala é menor, mas os detalhes também são menores. Eu tenho menos detalhes nessa aqui. Porém, qual é a vantagem de você fazer um mapa na escala 1 para 5 milhões? 1 para 5 milhões eu reduzi bastante, então eu posso cartografar um espaço muito maior, ok? Então, isso acaba proporcionando vantagens. Então você tem que analisar qual que vai ser melhor para isso. Isso é muito importante, tudo bem? Para a gente dar continuidade e concluir, projeções. Eu tenho 3 tipos de projeções cartográficas. Rafael, o que é uma projeção cartográfica? Projeção cartográfica, pessoal, é uma ferramenta utilizada para transpor, para representar uma superfície tridimensional, como é o caso da Terra, em uma superfície bidimensional, que é o plano, que é o papel. Então, eu tenho a condição cilíndrica, a cônica e a plana. Cada uma delas vai ter uma vantagem, vai valorizar uma determinada região do planeta. Por exemplo, no cilindro, eu posso valorizar regiões de baixa latitude. Na região cônica, na cônica, eu vou poder valorizar a região de média latitude. Tanto no norte, se eu quiser pegar e inverter o cone, colocar por baixo, mesma coisa, só que eu vou pegar o hemisfério sul. E o ponto e a projeção plana, ou também chamada de azimutal, ela vai analisar um ponto perfeitamente e o resto vai estar distorcido. Lembrando, todos os mapas, todas as projeções, nenhuma delas vai ser perfeita. Todas geram distorções. Rafael, existe um mapa perfeito? Não, certo? E pode existir uma representação, às vezes, mais próxima da realidade, mas nenhum mapa, certo, bidimensional vai ser perfeitamente representado. Por quê? É impossível, matematicamente falando, transpor algo de forma perfeita do tridimensional para o bidimensional. Tranquilo? Só para concluir, lembrando, as 2 principais projeções que existem são a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Estão sempre caindo nas provas. Fiquem ligados. A projeção de Mercator e Peters são projeções cilíndricas, as 2. Mas a projeção de Mercator, ela é uma projeção conforme. Rafael, o que é uma projeção conforme? Projeção conforme é a projeção que mantém proporcional as medidas angulares e as formas dos continentes, muito utilizada para a navegação.
E a projeção de Peters ela é uma projeção equivalente, onde as áreas dos mapas estão proporcionais. As formas estão da maneira adequada? Não, mas as áreas estão proporcionais à realidade. Tudo bem? Posso ter também a projeção equidistante. Existe, por exemplo, a projeção plana equidistante, ou azimutal equidistante, onde as distâncias lineares estão proporcionais à realidade. Tá bom? Mas no caso dessas duas, temos essas características aqui. Temos aula disso aqui também no canal, vale a pena conferir uma aula completona sobre isso aqui, tá no canal. E para falar de fuso horário, também um tema bem difícil de resumir, mas vou deixar aqui. Tem aí também aula no canal, falando uma aula muito boa, por sinal, de fuso horário, certo? Os fuso horários, eles são o quê? O que é um fuso horário? O fuso horário é basicamente o quê? Uma região do planeta com amplitude de 15 graus, que é de uma subdivisão do planeta. Imagina que o planeta tem 360 graus, né, mais próximo a uma esfera. Se eu dividir pelo tempo que ela leva para dar uma volta, são 24 horas, eu vou ter 24 zonas de 15 graus. Então, cada fuso horário tem amplitude de 15 graus. Cada fuso horário tem um horário diferente. E isso é o que proporciona a existência do sistema de fusos horários. Rafael, e como que ele funciona? Você vai ter como referência o meridiano de Greenwich, por isso você vai encontrar muitas vezes essa sigla aqui, ó, GMT, Greenwich Meridian Time, né? Horário do meridiano de Greenwich. E lembrando, para leste, as horas vão aumentar 1 hora a cada fuso, certo? Para oeste, as horas vão diminuir 1 hora a cada fuso. Rafael, sempre com referência ao meridiano de Greenwich. Se encontrar mais 4 GMT, quer dizer que aquele lugar ali, que está em mais 4 GMT, está 4 horas à frente, a mais, a leste do meridiano de Greenwich. Tranquilinho, pessoal? Essa foi a primeira parte da revisão de Geografia para o PISM 1. Todo esse conteúdo já tem no canal, então se você quer uma coisinha mais completa, joga aí no canal o nome e você vai encontrar. E até a próxima.